Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o tema do programa de hoje, já fazia tempo que a gente não falava sobre isso, que é sobre a pastoral carcerária. Pastoral carcerária que faz um trabalho maravilhoso aqui na Arquidiocese de Belém. E você sabe que a pastoral carcerária precisa de operários, de pessoas que gostam de trabalhar com essa temática. Inclusive, uma campanha da fraternidade já deu espaço para a pastoral carcerária. E algum tempo atrás, algumas semanas atrás, aqui no mês de junho, já foi realizada a Semana do Encarcerado, com celebrações em várias casas penais. É um trabalho que a Arquidiocese realiza, né, e tem esse olhar, né, para uma população que muitas vezes sofre preconceito. A sociedade não gosta de falar dos encarcerados, às vezes tem um olhar meio preconceituoso e desafiador. Então, a igreja tem essa preocupação, até porque uma das obras de misericórdia é visitar, né, aqueles que estão presos, que têm necessidade de uma visita, aqueles que estão colocados à margem da sociedade. Eu hoje estou recebendo aqui o diácono Antônio Celso Zampolo, que é vice-coordenador da pastoral carcerária, que é a primeira vez que ele vem aqui conosco. Boa noite, diácono, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de comparecer aqui ao Janela Aberta. Boa noite. Boa noite, Theo. É um prazer estarmos aqui, né? Nós que agradecemos o convite e realmente a TV Nazaré proporcionar esse espaço para mostrarmos um pouco o que é a pastoral carcerária, um pouco do serviço que ela faz, né? E tirar alguns estigmas, algumas má impressão que a sociedade tem sobre essa pastoral. Pensando que é uma pastoral que nós defendemos, que nós ouvimos muito pela televisão, pelas mídias, que é uma pastoral que defende os presos. E não é por aí. Então, o programa Janela Aberta, tenho muito a agradecer por isso, para poder tirar esses estigmas, tirar essa má impressão, e fazer convite também para as pessoas, quem quiser participar da pastoral, que venha conosco, né? Como a campanha da fraternidade de alguns anos atrás, né? O lema era: estive preso e vieste me libertar. Se não me falha a memória, foi em 97. 97, eu acho, foi. Se não me falha a memória, foi em 97, que foi uma grande alavanca para a pastoral carcerária. Foi uma visibilidade para a pastoral carcerária no Brasil inteiro. E a partir daí nós estamos trabalhando, com poucos membros, para atender tudo o que a pastoral tem que fazer. Muito bem. Mas quando é que começou? O que é a pastoral carcerária na verdade, né? Ela, talvez de início as pessoas fiquem com receio de participar, né? Porque o que é que faz? Não é a mesma coisa numa PASCON, uma pastoral de catequese. Então, apresente para nós, diácono, o que é a pastoral carcerária, como ela surgiu, ela se organiza como? Exponha para nós um pouco o trabalho da pastoral carcerária. Então, a pastoral carcerária surgiu com a necessidade, de estarmos junto com esses nossos irmãos, de levarmos a palavra de Deus para ele, sugerindo o arrependimento. Pastoral carcerária não vai até os presídios, não vai nas casas penais, dizer que, olha, se você vier, você estará liberto, amanhã as portas estarão abertas para você. Mas nós vamos levar a palavra de Deus, fazer o que Jesus fez. Jesus nunca condenou o pecador, sempre condenou o pecado. Nós vamos lá levar a palavra de Deus e falar que se verdadeiramente eles se arrependeram do que os levou a estar nessa situação, se verdadeiramente se arrependerem, eles cumpram o que eles devem perante a lei dos homens, perante a lei de Deus, é o arrependimento e não retornar ao erro, não retornar naquilo que o levou
a estar nessa situação. A ideia surgiu nisso. Entendi. Mas a pastoral carcerária também tem que fazer um trabalho junto com as famílias dos encarcerados. Que nós temos que ver que o encarcerado, ele tem uma mãe, ele saiu, faz parte de uma família e que todos sofrem junto com ele. Ele tem pai, tem mãe, muitos têm esposa, têm filhos e deixam essas pessoas no mundo, né, por um erro cometido. E nós temos que dar apoio para isso. Certo. Mas a pastoral, hoje em dia, por exemplo, como é que ela é constituída? Ela em todas as dioceses do Brasil, ela tem um setorial, como é que ela está em termos de organização? Todas as dioceses brasileiras têm pastoral carcerária? Nem todas. Nem todas. Nem todas, justamente por esse estigma, né, de defender bandidos. Quer dizer, muita gente pensa que a pastoral carcerária está ali para defender... Para defender quem fez algo errado para a sociedade. Quer dizer, muita gente pensa que o encarcerado não tem direito nem a ser visitado, é isso? Isso. Acha que tem que... Você acha que a sociedade, pelo que você está dizendo, muita gente acha que o preso tem que ficar, tem que sofrer e acabou-se, né? Muitas pessoas pensam assim, nem todos, com a graça de Deus. Não, claro, nem todos pensam, mas tem muito isso, você percebe isso? Que tem essa ideia de que não merece nenhuma visita? Até quando nós chegamos nas paróquias para nos apresentarmos, as pessoas fazem assim meio para trás, vou lá, vou defender bandido, vou defender preso. Você escuta isso? Escutamos bastante, infelizmente. Aí nós chegamos com toda a misericórdia, né? E vamos explicar o que nós vamos tentar explicar hoje aqui, o que é a pastoral carcerária. Tá? Que o eixo da pastoral carcerária é ver, denunciar, né, e trabalhar, ver o que é feito. Tá? A partir de que uma pessoa passa para o lado de dentro do presídio, ela é custodiada pelo Estado. Pelo Estado. Não é verdade? Sim. A lei diz isso. Né? Mas muitas das vezes eles ficam necessitados de medicamentos, ficam necessitados de produtos de higiene pessoal, né? Principalmente as mulheres. Sim. Precisam muito. E o Estado não tem condições financeiras, eu quero crer que não tenha condições de arcar com tudo. Entendo. Né? Então, a pastoral carcerária tem que fazer o quê? E junto com isso, lógico, procurar os meios legais, não que a pastoral carcerária vá suprir o dever do Estado, sim. Né? Mas temos que procurar Ministério Público, por isso que nós trabalhamos em parceria, né? Pastoral carcerária, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Para que nós possamos fazer cumprir a lei. Não falar, então solta todos, não é isso. Entendi. Eles têm que pagar o mal que eles fizeram perante a justiça dos homens. Então, pelo que você está dizendo, a pastoral carcerária, ela tem uma estrutura, ela é composta não só de agentes que visitam, ela tem assistente social, ela tem advogados, isso que eu queria que você explicasse, como é que é a estrutura da pastoral carcerária. Quando a gente fala em pastoral carcerária, muitos do que estão nos assistindo agora, né, tem a ideia do diácono Ademir, né, que, como nós já falamos aqui nos bastidores, trabalhou muito tempo ele trabalhou sozinho, tá? E uma ideia e um sonho que ele tinha era de realmente estruturar mais ou menos dessa maneira que nem você está falando, que hoje nós trabalhamos com colegiado. Né? Entendi. Inclusive, tem um advogado, né, que auxilia, tem uma assistente social que auxilia, e nós, por um acaso, nos cruzamos dentro de um presídio. Né? E chamamos, você não quer fazer parte da pastoral, auxiliar, você faz o seu trabalho já com 2 detentos que foram lhe apresentados, tal. Você não gostaria de nos assessorar na parte jurídica, na parte social?
né? E com a graça de Deus eles aceitaram. E desde 2019 nós estamos caminhando junto, tá? Com assistente social, um advogado, prestando apoio jurídico, tá? E só que precisamos muito mais ainda, né? Precisamos mais. Nós temos um advogado, né? Entendi. E são 36 casas penais, né? Todas elas muito lotadas. Sim. E à medida que vocês vão encontrando com as pessoas nas casas penais, os encarcerados vão falando para vocês os problemas que elas estão vivendo, é isso? Sim, passam bastante. Apesar de hoje, nós não podemos ter contato tão direto, mas eles falam, né? Aí nós procuramos a diretoria da Casa Penal, conversamos sobre ele, sobre o processo. Como nós não somos advogados, não podemos entrar, nós encaminhamos para quem de direito, para quem possa assessorar. Muito bem. E você que está interessado em conhecer um pouco mais sobre a pastoral carcerária eu gostaria de realizar um trabalho assim, fazer parte desse trabalho, ver um pouquinho como que é dar assistência àquelas pessoas que estão vivendo essa dificuldade. Até porque muita gente não sabe o que acontece dentro de uma casa penal, né? Muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa tem que pagar e ficar presa ali para o resto da vida. Não é assim. Eu quero conhecer um pouco esse projeto, quero viver. Então, olha, o telefone é 981 49 0262, 08149 0262. Esse é o telefone que você pode passar um zap, fazer uma ligação, fazer a sua abordagem e poder se inscrever como voluntário, não é isso? Sim. Não é assim? Sim. Quer dizer, quantas pessoas hoje participam da pastoral carcerária aqui em Belém? Aqui em Belém é difícil falar do Brasil inteiro, né? Mas aqui em Belém. Aqui em Belém nós estamos com 59 pessoas. 59 pessoas para atender todas essas casas penais. E aonde eu mais visito, que é o CRC, né? Só ali são 7 pavilhões. Normalmente vou eu e mais um visitar. Dificilmente nós conseguimos visitar todos os pavilhões, né? Sem falar no PEN. O que é o PEN? É Presídio Metropolitano, tá? Que é lá em Marituba. Que é Marituba. São 3 casas penais lá, é PEN 1, PEN 2 e PEN 3. Sim. Todos são no mesmo horário, né, de visita, é 1 hora de visita só. E é bem grande lá, não tem como visitar. Então vocês têm que escolher o dia e cada dia é um ou cada outro. Um dia um ou outro. Então falta muito, faço convite para quem quiser conhecer, quem tenha vontade de conhecer, que nos procure, que venha a nós para saber que não é só isso. Se você é assistente social, se você é advogado, se é psicólogo, né, que nos procurem. Para participar. Agora eu queria saber assim, por exemplo, como é que é uma visita de um agente? Vocês chegam lá, vamos imaginar, como é que o trabalho? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, você vai falar, né, o trabalho específico de um assessor, né? Como é assessor? Agente. É um agente da pastoral carcerária. Estou entrevistando aqui o Antônio Celso Zampolo, que é vice-coordenador da pastoral carcerária. Ele vai falar assim um pouco como ele entra, o que ele encontra, com um pouco mais a experiência dele da pastoral carcerária. Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouco mais sobre a pastoral carcerária. Estou recebendo o diácono Antônio Celso Zampolo, que é vice-coordenador da pastoral carcerária aqui da Arquidiocese
de Belém, e antes de eu chamar o apoio cultural, deixei no ar justamente a pergunta para ele de como é que é assim o trabalho do dia a dia, como é que é o trabalho desse agente de pastoral, né? Por exemplo, vocês chegam assim numa casa penal, Antônio, como é que é? Vocês entram, vocês vão direto, vocês falam o quê? Vocês leem o evangelho? Isso que eu queria saber, você lê o evangelho, vocês rezam o texto, vocês escutam a pessoa, como é que é? Você está entrando numa casa penal, para a gente visualizar o trabalho de vocês, como é que funciona? Bem, então, o nosso trabalho, como eu falei no bloco anterior, é evangelizar. Sim. Né? Então, nós temos, antes de poder entrar, não podemos, não é só apresentar a identificação, né? Nós temos que pedir, tirar a nossa credencial junto à SEAP, né? Depois que nós estamos credenciados... Claro, tudo é credenciado, viu, gente? Antes de você ser um agente da pastoral carcerária, você primeiro vai se inscrever na pastoral, aí tudo é credenciado, há uma autorização para entrar nas unidades penais, há uma carteirinha, não é isso? Há uma carteirinha, já se passou todo esse processo, tudo é credenciado, tudo é organizado, tudo é devidamente autorizado, né? Devidamente autorizado a entrar, aí você já entrou. Como é que funciona lá dentro? Normalmente nós nos preparamos espiritualmente antes, né? Porque quer queira, quer não, é um clima bem pesado nas casas penais, tá? Tanto entre os detentos quanto os agentes prisionais, né? Hoje, polícia penal, né? Então, tem esse clima pesado, né? Então, nós nos preparamos, fazemos nossas orações antes, quando já tem os dias pré-determinados, que é uma vez por semana que nós fazemos visitas, né? Nós já nos preparamos espiritualmente. E estando na casa penal, nós procuramos, algumas vezes, dependendo da situação, procuramos fazer o evangelho do dia. Evangelho do dia. Normalmente nós fazemos o evangelho do dia e partilhamos essa palavra com eles, dentro da realidade vivida por eles. Mas eles são chamados a se reunir numa sala, ou vocês vão até a cela deles, o quarto deles? Como é que funciona assim? Olha, teve uma grande mudança, tá? Desde 2020, quando teve essa intervenção federal, né? Essa força-tarefa federal que teve intervenção nos presídios. Antes, nós entrávamos nos pavilhões, né? E falávamos com ele livre dentro dos pavilhões. Dentro dos pavilhões. Só trancavam a porta da cela. Sim. E nós falávamos com ele dentro dos pavilhões. Agora, algumas casas penais têm, com parceria com outras denominações religiosas, foi construída uma capela ecumênica. Certo, claro. Então, o que nós fazíamos? Nós iríamos para lá, quem quisesse vir, viria, e nós lá partilhávamos a palavra, celebrávamos a palavra, celebrávamos missa, né? E fazia dessa maneira. Depois que teve essa intervenção federal, foi proibido isso. Então, hoje, nós fazemos nos corredores dos pavilhões. Entramos nos pavilhões, né? Abrem as portas, nós entramos nos pavilhões, né? E as celas aos lados, nós fazemos num corredor. Podemos conversar com eles, sim, mas não podemos tocar, não podemos nos aproximar, né? E funciona, hoje está funcionando dessa maneira, tá? Com algumas exceções, né? Alguns dias específicos, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Que nós conseguimos fazer uma celebração, são convidados aí numa sala, num local especial mais amplo, para podermos celebrar. Mas no dia a dia é no corredor dos pavilhões. E há muitos que pedem, esperam por esse momento, muitos, católicos. Muitos. O que é que você viu na pastoral carcerária que mexeu com você? Eles são muito sedentos da palavra de Deus. Mas muito sedentos mesmo. Demais. Quando nós chegamos, todos pegam as Bíblias, que cada pavilhão tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Né? Então eles pegam, procuram acompanhar a leitura, se há algo que eles não entenderam, ou que eles compreenderam de uma maneira
que eles têm dúvida, eles nos perguntam. Né? Você falou sobre rezar o terço. Né? Como é 1 hora de visita, Entendi. se você for rezar o terço, você só visita 2 pavilhões. Entendi. Né? Mas às vezes nós fazemos alguns locais e os agentes deixam a porta aberta e nós andando de um pavilhão para o outro, entre um pavilhão e outro, dá para a gente rezar um terço. Né? E muitos perguntam qual é o significado do terço, o porquê que se reza o terço. Né? Aí nós explicamos desde a origem do terço, né? Que são 150 salmos, então cada conta do rosário é um salmos, né? E vamos explicando o porquê, que muitos não têm conhecimento da doutrina cristã, né? Doutrina principalmente católica, nenhum. Outros têm alguns conhecimentos errôneos, né? E nós tiramos muitas dúvidas, agora eles são muito sedentos pela palavra de Deus. Quando nós chegamos, eles correm, pegam a Bíblia, perguntam qual é o evangelho que vai ser lido, qual a leitura que vai ser lida, para poderem acompanhar, e vão e marcam as páginas. São muito sedentos. Muito sedentos mesmo pela palavra de Deus. E a preparação de vocês para ser um agente da pastoral carcerária, no sentido de, por exemplo, vocês vão atender a uma pessoa que está detenta, que está ali encarcerada, para não julgar, não condenar, porque também o agente tem que ter algum preparo. Vocês têm alguma formação para isso? Isso que eu quero saber. Esse ano nós já tivemos uma formação, tá, diz a gente, e tem mais 3 formações previstas. Para quem quiser ser agente. Quem quiser ser agente. Porque a pessoa vai lá, eu quero ser agente, eu jogo na primeira, né, na primeira tentativa vai logo não. Para uma casa de penal, não. Você vai receber uma formação, não é isso que vai acontecer? Isso. É feito uma formação. Para a pessoa poder se sentir segura de poder realizar o trabalho pastoral. Então, aí como é que é essa formação? Eu tô falando, essa formação nós nos reunimos e passamos tudo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer numa casa penal. Às vezes as pessoas hoje ainda têm aquela coisa, vou chegar, vou ser revistado na casa penal. Né? Uma revista vexatória. Né? Hoje, ainda há revista vexatória para parentes, para outras pessoas. Tá? Visita religiosa hoje não é feito mais revista vexatória. Nós entregamos o que nós entramos lá, simplesmente com a Bíblia, um terço, né, para fazermos as nossas orações. Mais do que isso nós não podemos entrar. Fica na portaria e a nossa revista simplesmente com detetor de metal, só. Não tem revista vexatória. Muitas pessoas têm medo, mas vou lá, vão me revistar, vão me apalpar, e não acontece isso mais. Entendi. Tá? Muitos não só para visita religiosa, como visita de advogados também, não tem mais. Então, melhorou bastante nessa parte. E nessas formações nós vamos falar o que nós podemos, o que nós não podemos, como deve ser o nosso agir dentro das casas penais, né, para não trazer problemas nem para a pastoral, muito menos para a igreja, nem tão pouco para a direção da casa penal. Né? Porque se passar, a direção também é punida, né, sobre essas leis, essas normas. Né? E não só, Theo, não só com os presos, né? Nós procuramos evangelizar também os agentes prisionais, a polícia penal. Porque quer queira, quer não, eles estão lá
em torno Claro. de 12 horas, 24 horas, junto com eles. Tá? Nós levamos a palavra também para a Polícia Penal. Entendi. E nesses momentos fortes, por exemplo, que nós temos aqui o Sírio, o Natal, a pastoral, ela produz algum evento especializado, algum momento forte também lá? Sim, junto com a diretoria do Sírio, a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, visita os presídios, tá? E é muito bonito ver, tá? Os presos, por mais que não professem a nossa fé, né, a reverência que eles fazem à Nossa Senhora. Não a imagem, mas querem tocar, querem sentir aquela força, saber o porquê. Né? E nós aproveitamos para entrar, que Nossa Senhora é nossa mãe e a mãe deles, e que mamãe nunca abandona o filho. E diferente da nossa mãe terrena, Nossa Senhora continua com eles, continua a olhar, a velar por eles em qualquer momento, a cada instante. E é muito bonito ver, muitos correm lágrimas dos olhos dessas pessoas. Entendi. A Páscoa também tem algum momento? Na Páscoa, Natal, né? Todos nós procuramos, sempre que possível, celebrar uma missa em cada presídio. Levar Jesus em corpo, sangue, alma e divindade para esses nossos irmãos. Muito bem. O telefone para você entrar em contato com a Pastoral Carcerária, que você conhecer um pouco mais, fazer uma inscrição, também se inscrever para ser um voluntário, ser um agente da Pastoral Carcerária, é o 981-490262, 81490262, esse telefone que está aqui, você pode entrar em contato, passar um zap, e aí a Pastoral Carcerária vai entrar em contato com você também, né, e lhe colocar dentro do grupo para você poder fazer parte, tá certo? A gente vai com mais um apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o diácono Antônio Celso Zampolo, que é vice-coordenador da Pastoral Carcerária. Estamos falando justamente sobre a Pastoral Carcerária. Na última semana, de 5 a 10 de junho, né, foi realizada aqui em Belém a Semana do Encarcerado. Estou aqui com um folder, a xerox do folder, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Essa semana ela teve a celebração, olha aqui, ó, Dom Alberto celebrou missa, outros padres celebraram, o cônego Roberto, o padre Tiago, o padre André. Essa semana, que já é tradicional, esta semana do encarcerado, todo mês de junho, não é isso? Ela celebra. Então, me conte um pouco mais como foi essa semana para nós. Na realidade, a Semana do Encarcerado, nós procuramos, tá, sempre com palestras junto com os órgãos, a FASEPA, né, do jovem, a SEAP, né, e também Ministério Público, né. Nós procuramos fazer palestras para ver melhoria no sistema penal. Esse ano não foi possível, né? Pela correria, pela dificuldade que nós temos, esse ano não foi possível fazê-la assim. Mas para não deixar de fazê-la, nós resolvemos fazer celebração em cada região. Não deu para cobrir todas as regiões episcopais, mas dentro das principais, onde a pastoral atua, procuramos fazer. Inclusive no dia 5 passado, Dom Alberto abriu, tá, com uma missa, né? E foi muito boa essa missa. Tá? Onde foi a missa aí?
Aqui no CTM, né, no Caxapará. Caxapará, isso. Ah. Foi muito boa a missa, inclusive ele confessou 6 detentos lá, né? E é isso que nós estamos precisando. Muitos têm essa sede, muitos estão lá, querem comungar, querem se confessar, né? Realmente se arrependeram, né, do que fizeram, do que fazem, né? E procuram essa oportunidade. Dom Alberto saiu de lá muito feliz, muito satisfeito com o que viu, tá? Esse nosso arcebispo sempre esteve disponível a ajudar a pastoral, tá? Como também Dom Antônio, quando ele estava à frente das pastorais sociais da arquidiocese, né? E já tive a oportunidade de falar com o Dom Paulo também. Ele está super aberto, super animado com as pastorais. Né? Como no sínodo nós tivemos da pastoral de conjunto, né? Colocar as pastorais sociais todos trabalhando em conjunto. A ideia da Semana do Encarcerado é realmente isso, a união das nossas pastorais para servir melhor a igreja, a Jesus, né, junto ao irmão que errou, que está pagando por esse crime. Muito bem. Depois da Semana do Encarcerado, existe uma outra programação que a pastoral carcerária realiza durante o ano, importante? Olha, normalmente no Sírio nós fazemos. No Sírio Qual é a e no programação Natal, do Sírio? tá? No Sírio nós fazemos também celebração, principalmente mariana, Sim. levando a devoção mariana para dentro dos presídios, né, dentro das casas penais. E no Natal, junto com a Belém Casa do Pão, nós procuramos dar assistência também às famílias desses detentos, arrecadando roupa, alimento, né, do que a família deles que estão para o lado de fora são necessitadas. Isso que eu ia perguntar, como é que é o apoio a essas famílias deles? Essas famílias são cadastradas, como é que vocês conhecem essas famílias, como é que elas têm acesso a vocês? São poucos cadastrados. Na minha região episcopal, Coração Eucarístico, como nós temos um presídio ali, que é o CRC, eu procuro pegar o nome junto com a direção do presídio ou em contato no dia de visita, na porta, né? Fazemos o cadastro, né, e repassamos para a pastoral social, algumas paróquias que têm a Cáritas implantada, né, levamos e solicitamos para que agentes dessas pastorais possam fazer visitas dentro das casas desses familiares, não tendo contato direto com os presos, mas fazer o trabalho de visita. Procuramos cada paróquia, se o detento mora na paróquia, né, que eles podem estar. O CRC está dentro da paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, mas tem parentes que moram em Santa Terezinha, no Tenoné, outros moram até fora da região episcopal, né, moram em Quaraci, moram em Marituba, né. Nós procuramos ter esse contato com as pastorais para poder dar esse melhor atendimento às famílias. Porque também tem muitos que passam grandes necessidades. Sim. E eles dizem o quê? Qual é a tua experiência agora como agente? Eles conversam com você sobre essa experiência, sobre a mudança de vida? Muitos falam sobre essa questão de conversão, de mudança de vida? Falam. Muitos falam, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que saindo dali não será fácil. Eles reconhecem. Tem outros, né, como aqui falando com o diácono Ademir, né, quando chega numa casa penal que vai fazer visita, um detento fala: "Ô diácono, tudo bom? Como é que está o senhor? Faz muito tempo, né?" E o diácono vira para ele e fala:
você aqui de novo, você não tinha saído? Aí ele fala, diácono, a situação aí fora o senhor sabe, é difícil. Né? E nós temos que ver isso daí, esse difícil. Será que é difícil só porque eles não querem realmente? Ou será que é difícil porque a sociedade não dá essa chance? Né? Vamos para a carta de São Paulo a Filemon, apresentando Onésimo, né, a Filemon. Eu te devolvo, não como conhecido, mas como um filho meu. Eu poderia falar, ordenar para você aceitá-lo, mas eu prefiro ir pela sua caridade. Peço que o aceite de volta. Né? Filemon, versículo 4 em diante. Entendi. Né? Agora, uma coisa que você falou ali sobre a questão dos encarcerados, a pastora hoje se preocupa com aqueles que estão para sair do sistema penal? Muito também. Porque também tem isso, né? Muito Você passa muito tempo ali dentro do sistema, né? Ficou um tempo sem estudar, às vezes um tempo sem trabalhar ou sem exercer pelo menos aquela profissão, ou sem exercer nenhum tipo de profissão, e ali ele vai sair, vai se tornar um egresso do sistema. E aí, como é que vai ser? Os bispos não se preocupam com isso, com essa preocupação? Sim, muito, muito. E como é que é? Tá? Inclusive, nós que vão sair, procuramos, né? Aí nós sentimos muita dificuldade, nós procuramos parcerias, tá? Com empresas, né? Então, Alberto, você que é empresário, você que... Peço para que dê esse voto de confiança para os nossos irmãos que saiam, né? Para que eles não voltem a cometer o que levaram eles lá, que é muito importante. Se você é empresário, se você tem uma empresa, ninguém está pedindo para que dê um carro de confiança, mas pelo menos dê uma maneira para essa pessoa se manter fora da prisão e fora principalmente do mundo do crime. Entendi. Nós procuramos isso e procuramos também com aqueles que podem, porventura, vir a entrar. Como assim? Nós temos que trabalhar junto com a pastoral da juventude, junto com os movimentos jovens, porque nós vemos muitos jovens no sistema penal. Essa é uma outra pergunta. A estatística de vocês mostra o quê? Que hoje a população carcerária é de maioria de jovens sem o estudo completo, não é isso? Normalmente jovem e sem estudo completo. Normalmente não tem nem o ensino primeiro grau, nem hoje, fundamental hoje, né? Não tem estudo, né? A grande maioria. O sexo masculino, e negro, sexo masculino. Infelizmente, uma sociedade excludente. Infelizmente, né? Essa é a nossa preocupação, para não deixar esses jovens irem pelo lado mais fácil. Talvez, não sei se tão fácil assim, mas é uma sociedade que hoje muitos estudam, é uma necropolítica também, né? De exclusão dos menos favorecidos, os negros, a sociedade que também exclui, né? Então, tem uns autores que falam um pouco sobre essa exclusão, que é preciso olhar também sobre isso, né? Esse movimento do Estado, né? Então é importante também fazer essa leitura sobre isso. O Mbembe, que é um estudioso sobre a necropolítica, fala um pouco sobre isso, né? Então é importante também ver como isso se reproduz na questão social, na questão dos encarcerados. E assim, eu pergunto sobre o que a pastoral carcerária pode fazer, porque talvez esses temas podem ser debatidos em congressos. Vocês têm ideia de fazer essas discussões para o futuro, Antônio? Sim, então, temos ideia sim. Algum congresso da pastoral carcerária, que além da semana, porque a Semana do Encarcerado já virou um esquema natural, né? Mas para trazer esses temas sobre
a exclusão dentro do sistema carcerário, né? Debates um pouco mais amplos, que seria interessante talvez, né? Já a ideia realmente é, aí para o futuro nós abrimos, tá? Roda de conversas, né? Isso. Uma roda de conversas junto com a população, né? Representantes da população, da igreja, né? E principalmente do governo, né? Parte de educação, parte de saúde, né? E também não deixar de fora o sistema prisional também, né? Que eles conhecem melhor do que ninguém a realidade. Porque esses temas mostram como ocorre a exclusão dentro da sociedade também, né? A exclusão dos menos favorecidos. Então, tudo isso, eu acho que a pastoral carcerária pode favorecer, ajudar a entender mais esse problema da sociedade, né? Que exclui os mais vulneráveis, aqueles que sofrem mais dentro da sociedade, que são os mais pobres, os negros, os que moram na periferia, e como isso se reproduz dentro do sistema penal. É importante ter essa leitura, né? Como vocês podem vivenciar isso na prática, né? 981490262, 981490262, já é o telefone da Pastoral Carcerária. Você pode, por esse telefone, entrar em contato, se inscrever para ser um voluntário, se inscrever para também doar. Ali falou o diácono sobre empresas que podem receber os egressos do sistema penal, ajudá-los também na escolarização, não é isso? Sim. Que podem estudar, podem trabalhar, podem ter novamente uma vida na sociedade, estudando, realizando trabalhos. Então, olha quanta colaboração você pode ajudar. Você que é católico, empresário católico, também não católico, mas enfim, uma pessoa que quer ajudar para o trabalho da sociedade, pelo telefone 98149-0262. Quero agradecer aqui ao Antônio Celso, que deu essa bela entrevista para nós, falando sobre a pastoral carcerária. 30 segundos para as suas considerações finais, Antônio, por favor. Mais uma vez, agradecer à Rede Nazaré de Comunicação por ouvir e abrir realmente as janelas para nós podermos mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a pastoral carcerária faz, e tem muito para fazer ainda. Nós temos muito o que fazer para esses nossos irmãos que por um motivo ou outro não estão no convívio da sociedade, mas que anseiam muito estar de volta à sociedade. E mais do que tudo, anseiam por Deus. Eles são sedentos de Deus. Todos eles, independente do seu credo, do seu nível social, da sua vida, que nós podemos ver que todos eles são sedentos por Deus. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. E mais um Janela Aberta. A gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.